Bora lá. Comecei a gravar a aula de agora, tá? Nossa aula, então, vai ser um pouquinho mais reduzida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes da aula. Grupo 1, que é o nosso grupo formado pela Laís, que não está, pelo Pedro, que está, Everson está aí também sem microfone, a Ana Karina não está, a Maiara está e a Beatriz não está. Vocês conseguem apresentar na aula de amanhã ou não? Professor, vamos deixar para a semana que vem, né? Entendi. Beleza, então. Não vou mexer porque eu tinha combinado com vocês, mas tranquilo. Então, deixa para a semana que vem, vocês começam na semana que vem, no dia 3, posterior ao feriado do dia 2. Beleza, Pedro? Beleza. Então, vamos lá. Vou falar... A professora Luciana Brinaca. Professora, participa... Eu preciso sair daqui. Eu não consegui. Não, eu preciso sair. Depois vai para o YouTube isso, viu? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre um termo e um tema interessante. Vou só escrever aqui para vocês no chat, que é isso que se chama de codicilo, né? O que é essa maravilha de codicilo? Como ele entra? Porque a gente falou de testamento público, a gente finalizou o testamento público, e aí vocês vão trabalhar ali as modalidades de testamento, e aí depois, obviamente, se ficar algo que passar, vamos dizer assim, a gente vai lá e trabalha um pouquinho melhor. O codicilo, ele, na verdade, ele pode ser visto como algo simples, tá? Uma coisa bem tranquila, um pequeno escrito, podemos dizer assim, que, na verdade, dentro desse pequeno escrito, a parte que estabelece esse codicilo, ele constitui ali, ele dispõe sobre um testamento de uma pequena monta, um testamento de uma pequena extensão, um testamento muito curtinho, podemos dizer assim, né? O professor, por exemplo, José Fernando Simão, que eu acabo sempre citando ele olha para o codicilo e fala para nós que, na verdade, o codicilo vai se tratar de um ato de última vontade, só que não um ato de última vontade extremamente solene, extremamente formal, como a gente estudou dentro do testamento público, em que existe uma série de formalidades, que apesar da jurisprudência estar mitigando essas formalidades, ainda é algo totalmente solene, junto com o casamento, são os atos mais solenes do nosso Código Civil. Aqui no codicilo, a gente estará diante de um ato de última vontade, mas um ato de última vontade simples, um ato de última vontade simplificado. E quando eu digo que é algo simplificado, o que eu estou querendo transmitir para os senhores e para as senhoras? Na verdade, nada mais é do que algo que a lei não vai exigir tanta solenidade, tanta formalidade, em razão do próprio objeto desse codicilo, desse pequeno escrito, ser algo de menor importância ali para o falecido e também para os seus sucessores, para os seus herdeiros, né? E a gente vai olhar lá o nosso artigo 1881 do nosso Código Civil, a gente vai enfrentar esse artigo na aula de hoje. Deixa eu só abrir meu Código Civil aqui. Então lá, capítulo 4º do livro das sucessões, nosso último livro do Código Civil. Artigo 1881. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como negar móveis, roupas ou joias de pouco valor, de uso pessoal. Então, nós estamos diante de alguns casos em que a gente tem alguns bens, só que esses bens são bens simples. Não é um patrimônio imóvel, não é, por exemplo, as joias, se for como é que é o da Pantera Cor-de-Rosa, aquele diamante, enfim, não é esse tipo de joia que eu estou querendo dizer, mas algo simples, um colar, uma pulseira, algo que tem um valor sentimental muito grande. A parte pode sim fazer esse ato de última vontade de forma simplificada. Esmolas, né, de pouca monta, coisas de uso pessoal. E, além disso, a gente tem, continuando dentro desse capítulo, por exemplo, no artigo 1883, que vai falar, pelo modo estabelecido no artigo 1881, poder-se-ão nomear ou substituir testamenteiros. Então, o que ele está querendo falar aqui para nós? Dentro do próprio codicilo, você pode sim substituir os testamenteiros, tá? Então, a gente vai estudar ainda, depois que vocês
passarem por toda essa figura do testamento, mas é possível que essa pessoa pode nomear ou substituir os testamenteiros, mas não precisando mexer em toda aquela disposição testamentária e somente trazer ali dentro do codicilo, beleza? Que é algo simples, algo muito mais simplificado, não precisa da escritura pública, etc. Tá? E ainda, essa pessoa que emite essa declaração de última vontade pode colocar ali, como eu falei para vocês, dentro de uma disposição mais existencial e não patrimonial, questões acerca do seu próprio enterro. E isso é muito interessante, porque aqui a gente acaba, de fato, deixando esse patrimônio de lado e colocamos questões existenciais, né? Nós estamos, por exemplo, diante não de uma diretiva de última vontade, mas de como que essa pessoa quer fazer ali a sua transição, né, da vida para a morte, se ela vai fazer uma celebração de uma missa, ou de algum culto em seu nome, como que vai funcionar esse tipo de questão, se o velório vai ser fechado, se o velório vai ser aberto, enfim. É possível a pessoa colocar dentro desse codicilo esse tipo de fundamentação, né? Essas exposições existenciais sobre a sua própria alma, né? Então, vocês poderão trabalhar dentro dessas modalidades no codicilo, tá? Pois bem, no codicilo também é interessante porque ele permite também, ele garante, se torna viável, o perdão de um herdeiro considerado indigno, né? Eu falei, acho que até comentei com vocês naquela primeira aula de testamento, que quando a pessoa, e na indignidade também, que quando a pessoa ela é considerada indigna, só que mesmo assim a pessoa coloca no testamento que, de fato, ela desconsidera essa indignidade, essa pessoa se torna herdeira, se torna, enfim, uma sucessora, né? E dentro do codicilo é possível também afastar a indignidade, ou seja, conceder o perdão ao indigno. Isso é uma regra lá do artigo 1818 que trata desse herdeiro indigno, tá? Vamos melhorar aqui a nossa interpretação sobre o que seria esses bens de pequeno valor, né? De pequenos conteúdos, de pequeno conteúdo. Porque a legislação fala isso, só que o parágrafo único não fala. Considera-se bens de pequena monta até 20 salários mínimos, até 5 salários mínimos. A lei, ela não estipula um valor. Então, se a lei não estipula um valor, cabe à doutrina e à jurisprudência tentar construir o que seria esses conteúdos, esses bens de pequeno valor, né, que compõem esse espólio, né, essa massa, esse monte-mor dessa pessoa que está colocando um codicílio, né? Pois bem, lembre-se não, colocando aqui para vocês, esses critérios que a gente vai trabalhar aqui não são critérios extremamente absolutos. Eles são relativos porque vai depender da análise do caso concreto, tá? Então, varia conforme o caso concreto. Porque, por exemplo, um bem de pequena monta para a minha pessoa é uma coisa. Para o Abílio Diniz, pode ser uma outra coisa. Então, vai variar dentro das condições da análise do caso concreto. E eu trouxe uma jurisprudência, deixa eu só achar aqui. Vocês já visualizam ali? Só dá um ok para mim. Beleza. Esse primeiro julgado que vem lá do TJ de Minas, né? É um julgado antigo, mas não deixa de ser atual, que fala para nós, né? Codicilo, donativo de pequeno valor, relatividade, portanto, são critérios relativos, não são critérios absolutos. Na falta de um critério legal para se aferir o pequeno valor da doação, será este considerado em relação ao montante dos bens do espólio, além de dever-se respeitar a última vontade do doador, máximo não havendo herdeiro necessário. Então, nós estamos aqui diante de um caso em que nós vamos verificar esse patrimônio deixado por essa pessoa que faleceu, para a gente entender o que são bens de pequena monta e o que não são bens de pequena monta. Tá? Um outro ponto que eu tenho para dizer para vocês acerca do codicilo é que os atos descritos, né, salvo, obviamente, direito de terceiros, a gente tem que sempre resguardar os direitos de terceiros, valerão sim como codicilos. Tá? Caso o autor não deixar testamento, não existe nenhum problema.
codicilo é uma figura diferente do testamento. É uma manifestação de uma última vontade, mas é algo diferente do testamento. E nós temos um outro artigo importante, que é o artigo 1882, que fala para nós, ó, os atos a que se refere o antigo antecedente, que é o artigo do codicilo, né? O nosso artigo 1881, a gente está no 1882, salvo direito de terceiro, valerão como codicilos, deixa ou não o testamento o autor. Então, a gente está aqui diante de uma hipótese em que, sabe, não importa se essa pessoa deixou ou não deixou testamento, mas se ela deixou esses atos, né, essa manifestação de última vontade simplificada, nós estaremos diante de um codicilo, tá? Para eu frisar essa ideia, deixa eu só colocar aqui mais uma jurisprudência para os senhores e para as senhoras. Direito das sucessões, testamento público e codicilo simultâneos. Então, nós estamos diante de dois atos simultâneos. Um, o testamento público, e o outro, o nosso codicilo, tá? Não inquina de nulidade o codicilo a superveniência de testamento, mormente se este dispõe sobre bens diversos daquele que, por sua vez, limitou-se a dispor acerca de joias e dólares, deram provimento. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que não importa se nós estaremos diante ali de uma possibilidade de que tenha um testamento e de que tenha um codicilo, se o testamento é superveniente ou não, mas se existe a manifestação, principalmente de bens diferenciados, deve-se prevalecer o codicilo, tá? E no codicilo, a vontade dessa pessoa que está escrevendo, o testador, tem que ser uma vontade muito límpida, né? Muito limpa, né? Uma vontade muito translúcida, uma vontade que a gente consiga enxergar de uma forma muito clara, tá? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Que algumas meras manifestações, algumas anotações feitas em vida pelo falecido, pode gerar uma interpretação de que essa manifestação, que é extremamente simplificada, a gente está diante de algo que é simplificado, mas não pode existir essa manifestação extremamente simplificada, porque daí a gente não tem nada de formalidade, a gente precisa cumprir, sim, com a formalidade, mas obviamente que é uma formalidade muito mais tranquila, tá? E aqui eu trago nossa terceira e última jurisprudência, que vai elucidar para nós essa interpretação que eu estou querendo colocar aqui para vocês, ó. Vem lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2002. Codicilo, escritos esparsos do decurso, ou seja, escreveu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Uma coisa que não dá para entender muito bem, sem especificação aqui de que seus bens passassem para a autora, que não equivale a codicilos, né? Neste teria que ficar nítida, como no caso de um veículo. A vontade de que certos e determinados bens de pequeno valor seriam da autora após seu óbito, e que recurso não provido. Então, quando eu falo que é um ato não tão solene, não quer dizer que eu afasto a solenidade por inteiro. A gente tem sim a solenidade, só que é uma solenidade, entre aspas, mitigada. A gente precisa sim cumprir alguns requisitos para que esse ato, esse codicilo, prevaleça dentro da análise do caso concreto, tá? Um outro ponto aqui que eu tenho para dizer para os senhores e para as senhoras é que os atos praticados por meio desse codicilo, né, acabam se revogando por atos iguais. Lembre-se daquela figura do testamento público. Para você revogar um testamento público, você tem que promover um ato ali igual, né? A mesma forma, a mesma solenidade. Aqui no codicilo, também, a gente bastaria uma mera manifestação para revogar esse ato anterior. E também consideram-se revogados, por exemplo, se existir um testamento posterior, seja esse testamento público, cerrado, privado, enfim. Mas se esse testamento, existir um testamento, melhor dizendo, posterior, e esse testamento não confirmar esses codicilos ou não modificar esses codicilos, esse codicilo, essa manifestação de última vontade simplificada, será considerada revogada, tá? Isso é um artigo 1884 do Código Civil. Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais e consideram-se revogados se, havendo testamento posterior de qualquer natureza, este os não confirmar ou modificar. Então, aqui a gente, se o nosso Código Civil fosse tão tranquilo assim, né, nos outros dispositivos, a gente não teria tanto problema. Porque a gente, apesar de não falar o que seria bem de pequena monta, e às vezes para de fato a análise do caso concreto, porque senão a gente engessaria todo um sistema,
mas entendam que a gente está, mas poderia colocar, por exemplo, porcentagem, né? Mas tudo bem. Mas a gente está diante de um caso em que o testamento, enfim, se não modificar, se ele não confirmar, esse codicilo perderá ali, ele será revogado, não vou falar de efeitos, ele será revogado. Além disso, a gente tem um outro dispositivo, que é 1885 do Código Civil, que fala para nós, ó, se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o testamento cerrado. E aqui a gente vai deixar um mistério para como funciona o nosso testamento cerrado, porque é muito da hora. Então, aqui, quando a gente estudar o testamento cerrado, eu relembro para vocês, mas o ato do codicilo que está fechado, se utiliza ali a mesma solenidade, vamos dizer assim, do nosso testamento cerrado, que é um testamento bem interessante. Enfim, trago a imagem do selo colado lá, que a gente vai se divertir um pouco. E, além disso, a confirmação dessa manifestação simplificada de última vontade deve ser efetuada pelo mesmo modo que ocorre dentro do testamento particular. Então, a gente vai estudar o testamento particular também, a gente vai ver algumas formalidades, alguns requisitos para que esse testamento particular produza os efeitos, e a confirmação do testamento particular gera um procedimento, vamos dizer assim, equivalente aqui no nosso codicílio. Então, a gente vai tratar também, lá no testamento particular, como que funciona essa abertura, e aqui a gente vai lembrar novamente os senhores e as senhoras do nosso codicílio, tá? Aqui, mas eu não vou antecipar, porque existe uma discussão se poderia ser feito extrajudicialmente, se não poderia ser feito judicialmente, enfim. E aqui, depois a gente deixa isso para comentar quando os senhores e as senhoras forem apresentar lá a nossa aula de testamento particular, beleza? Então, a nossa aula de hoje, de fato, foi bem curtinha. Eu não vou começar o outro tema, eu tenho alguns outros temas para falar para vocês, as disposições testamentárias, tenho para falar para vocês as nossas cláusulas, né, que às vezes acabam aparecendo, os legados, e aí a gente já vai caminhando para a finalização da nossa matéria, infelizmente para mim, felizmente para os senhores e para as senhoras, beleza? Então,